investidor contratou um plano do tipo PGBL, com regime de tributação definitivo, acumulando durante 3 anos um saldo de R$200 mil. Com o falecimento do investidor, a alíquota de imposto de renda incidente sobre o saldo será A, de 30%, B, de 25%, C, de 15% ou D, de 10%. Qual que é a alternativa correta? Prestem bastante atenção aqui nessa questão, tá? Então, A, B, C ou D? Então, vamos lá para a nossa resolução. Essa é uma questão bem comum na certificação CPA 20 e é um tema que, às vezes, principalmente você que está se preparando sozinho, às vezes você não tem essa orientação. Vamos entender o seguinte, a alternativa correta aqui é a B de bola. Então, vamos ler a pergunta novamente. É um investidor que fez a contratação de um plano de previdência e o tipo do plano que ele escolheu foi PGBL. Até aí, pronto. Lembra que as questões da BIMA vão te contar uma historinha, mas às vezes não é essa a pergunta, tá? Então, até aí, ok. O regime, né, de tributação, né, a tabela que ele escolheu, foi a tabela ali regressiva, tributação definitiva. Perfeito. Ele acumulou, né, durante 3 anos, ele foi fazendo depósitos ali e durante 3 anos ele acumulou um capital de 200 mil reais. Então, ele juntou ali, né, durante esses 3 anos, 200 mil reais. Infelizmente, ele acabou falecendo nesse período de acumulação, né, tá? Ele não estava recebendo nada, ele faleceu no período de acumulação. Quando a gente contrata um plano de previdência, automaticamente a gente determina quem vai ser o beneficiário. Então, se de repente acontecer alguma coisa com, né, o participante ali do plano, o investidor, esse recurso ele vai ali, né, principalmente no período de acumulação, quando ele está pagando essa previdência, está depositando, esse benefício ele vai, não, justamente esse valor acumulado ele vai ali para o beneficiário que ele estipulou no momento do contrato da previdência. Então tá, perfeito. A gente já viu a historinha, que é o investidor, o tipo do plano, a tributação e quanto foi o prazo que ele acumulou esse dinheiro. Essas são as informações que eu preciso aqui. E aí ele acabou falecendo. Qual então que é a alíquota? Perfeito. A alternativa correta é B, 25%. Por quê? Agora fiquem tranquilos, porque essa tabelinha está na prova de vocês. Essa aqui é a tabela da tributação regressiva definitiva. Vamos lembrar? Tributação regressiva, né? A tributação, a forma como é cobrado o imposto de renda nos planos de previdência, são particulares dos planos de previdência. A gente tem uma tributação progressiva, que ela está ali bem linkada com a questão de valor. Quanto maior o valor do resgate, maior é a alíquota de imposto de renda que esse investidor vai pagar. E quando ele opta pela tributação regressiva definitiva, ele vai ser de acordo com o prazo. Quanto maior o prazo que esse dinheiro fica acumulado, menor vai ser o percentual, né? Menor é a alíquota, o percentual de imposto. Essa aqui é a tributação regressiva definitiva que vai estar disponível para vocês lá na hora da prova. Então, não há necessidade de você decorar. Você tem que compreender. Progressiva, dinheiro, quanto mais paga imposto, né? Maior é o percentual. Regressiva é tempo. Quanto maior o tempo, menos imposto ele paga. Você tem que aprender sobre isso aqui, tá? Só que nós temos uma informação importante quando acontece ali a questão do falecimento desse investidor, tá? O que que acontece? Nos planos de previdência, tanto o PGBL quanto o VGBL, que eu já sei que vocês iam perguntar isso, né? Para independente ali do tipo de plano, quando o investidor opta pela tabela regressiva, se ele falece antes de 6 anos do plano, tá? Tem essa regra. Antes de 6 anos, a alíquota máxima que é cobrada de imposto, né, sobre esse benefício que vai ser passado ali para os beneficiários, para os herdeiros dele, é 25%. Tá, Júlia, mas aí agora vamos para outra história. E se esse investidor faleceu com 10 anos de plano de previdência que ele estava acumulando? Qual que é a alíquota que vai ser cobrada? 15%. Por quê? Porque aí é outra regra. A regra é, no máximo, 25% se ele está acumulando para menos de 6 anos, tá? Quando é mais de 6 anos, aí ele vai obedecer a tabela. Se for de 6 a 8 anos, 20%, de 8 a 10 anos, 15%, e se for mais do que 10 anos, ele pega a alíquota mínima de imposto aí do mercado, né? Para a tabela regressiva, que é 10%. Perfeito?
Então, linkar com essa questão aqui. Se acontecer o falecimento do investidor no período de acumulação, que é quando ele está ali, né, ainda guardando dinheiro no plano de previdência dele, se ele falecer antes de 6 anos, a alíquota máxima de imposto que pode ser cobrada ali, tá, no momento da transferência desse recurso para os beneficiários é de 25%. Se o período do falecimento for, né, superior ali a 6 anos, vai obedecer à tabela. Eu sei o que vocês estão pensando, é uma regrinha ali, né? Mas faz anotação, resolve questão, revê a aula, para vocês terem essa orientação bem clara ali na hora da prova, porque senão por um descuido aí, vocês acabam errando a questão, e aí eu não quero aquele comentário, né? Poxa, Júlia, precisava acertar, né, 42 questões, acertei 41. Então, muito cuidado, uma questão é importante. Sempre lembra disso, uma questão é importante. Porque pode ser exatamente essa uma questão que vai ser a questão que vai te dar ali tua aprovação, tá? Então, sempre lembrar disso. Aí, por que eu trouxe a tabela para vocês para ficar mais claro? Por quê? Quando a gente olha ali na questão que ele acumulou esse valor durante 3 anos, a pessoa vai bater na tabelinha ali, né, na hora da prova, e vai colocar qual valor? 30. Por quê? Porque ele faleceu com 3 anos de previdência. Então, de 2 até 4, 3 está no meio, então é 30%. Não, porque a regra é diferente em caso de falecimento. Então, a alternativa correta, 25%, se for inferior a 6 anos. E aí, se na questão, igual eu falei, se na questão tivesse assim, ele acumulou esse valor durante 10 anos, e aí ele veio falecer no período de acumulação, qual seria a alíquota? Mais 10 anos, 10%. Aí obedece a tabela, tá? Lembrando que não precisa decorar a tabela tá lá na prova. O que eu quero que vocês entendam é como é que funciona a regra da tabela, como é que é a característica da tabela, né? Qual que é a alíquota máxima? Pode ser uma pergunta. Qual é a alíquota máxima e mínima da tabela definitiva? O nome da tabela regressiva definitiva. Por que é definitivo? Porque a partir do momento que ele selecionou esse tipo de tabela, esse tipo de tributação, ele não pode mudar. A progressiva não. Se ele optar pela progressiva e depois ele tomar a decisão que ele quer mudar para a regressiva, ele pode. A regressiva não, ela é definitiva. Escolheu, acabou. Se quiser mudar para outro tipo de tabela, ele tem que resgatar o dinheiro dele, pagar imposto, criar um novo plano e aí colocar o dinheiro no novo plano, tá? Então, sempre lembrar disso. Característica é muito importante.